dando início ao nosso quadro Diálogo Bíblico. Lembrando, se o amado ouvinte quiser participar do programa, o número do WhatsApp da rádio é 99829-1049. Você pode passar a mensagem e participar. 99829-1049. Nosso tema de meditação hoje é a conversão ao Evangelho, conversão ao Senhor Jesus. E o texto para a meditação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, nós podemos começar a discorrer sobre esse assunto com uma pergunta: o que é a conversão? O que é a conversão? De uma forma bem simples, nós diríamos que um exemplo de conversão: você tem um veículo que está numa determinada direção e de repente ele quer retornar, e ele faz uma conversão para retornar, ele muda de direção. E a conversão, de maneira simples, seria esse exemplo, né? Essa mudança de direção. É isso mesmo. A palavra, o significado dela simples e puro é esse: você mudar a direção que você está andando. E quando nós tratamos dessa conversão no sentido espiritual, ela tem o mesmo sentido, uma mudança de direção. Exato. Pastor Wander, eu queria dizer o que não é conversão. Sim. Às vezes nós temos um entendimento equivocado que conversão é trocar de igreja. Exato. Mas conversão não é troca de uma religião por outra, de uma igreja por outra, não é isso? Perfeitamente. A pessoa pode converter de uma religião para outra. Aí é uma conversão de uma religião para outra. Pode mudar até os seus costumes, as suas maneiras de agir em algumas questões religiosas, mas isso pode não significar nada para a vida do pecador, porque o assunto nosso aqui é a conversão do pecador ao Evangelho. Então, uma mudança, uma conversão de uma religião para outra pode não interferir no curso do pecador, porque ele vai continuar, se ele não receber, ele não passar por uma conversão genuína ao Evangelho, ele vai continuar o seu curso conforme o curso do pecador, que é um caminho para a perdição, né? Isso mesmo. Para entendermos isso, nós temos que ver da seguinte forma: o homem, antes de ter o encontro com Jesus, poderíamos ler aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, o versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, antes de encontrar Cristo, ele está no caminho da condenação. Ele está indo em direção à perdição eterna. Quando a conversão verdadeira, genuína no Evangelho, é quando ele muda essa direção e vem agora para caminhar para a eternidade com Cristo. Ele muda a direção da condenação para a salvação eterna. Perfeito. E uma coisa que é importante a gente observar com relação à questão da conversão: a conversão é uma mudança que acontece no interior. Então, de certa forma, a conversão ela tem uma ligação com a regeneração, porque a regeneração é uma mudança que acontece no interior justamente por causa disso. O pecador, espiritualmente, sem ele passar por uma experiência de conversão, espiritualmente, a Bíblia nos diz que o pecador está morto e ele precisa então ser regenerado, ou ser revivificado. Ele precisa renascer novamente. E então, quando acontece essa regeneração, há uma mudança interior na vida daquele pecador que outrora estava morto por causa do pecado.
E a conversão é também uma mudança no sentido dessa mudança, como foi falado, mudança da direção, uma mudança de vida. Então, de certa forma, a regeneração e a conversão, elas estão intimamente ligadas, né? Justamente. Porque a verdade, quando você está no caminho para a morte, o caminho do homem natural, a sua vida está de acordo com aquilo que você está para a condenação. Quando você encontra Cristo e o Espírito Santo opera na nossa vida essa libertação, essa transformação, o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida para que o fruto que vamos produzir a partir dali não sejam mais frutos para condenação, mas fruto para salvação. E Jesus disse que nós estaríamos conhecendo a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Quando nos entregamos ao Senhor, Ele planta em nós, ou somos enxertados, como diz a palavra, né, na videira, para produzirmos agora frutos do arrependimento, frutos da salvação. E aí que nós passamos a viver de tal forma que a nossa vida é de um salvo em Cristo. Não é uma religião, não é ser religioso, mas é uma vida transformada pelo poder de Deus. Perfeito, exatamente. É exatamente por isso que o nosso tema é a conversão ao Evangelho e não a conversão a uma religião, né? Isso mesmo. E aí nós podemos até perguntar assim, mas por que é necessária a conversão ao Evangelho? Nós temos pelo menos duas respostas aqui a essa pergunta. Primeiro, porque é um chamado de Jesus. Jesus faz esse chamado para que o pecador se converta ao Evangelho. Isso nós temos em Marcos, no capítulo 1, versículo 15. Jesus dizendo assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a proposta de Jesus, o chamado de Jesus, é que o pecador se arrependa e creia no Evangelho. Então é por isso que a nossa preocupação aqui não é anunciar uma religião, mas é anunciar o Evangelho. A outra resposta seria: por quê? Porque crê no Evangelho. Porque o Evangelho são as boas novas da salvação em Cristo. E em Atos, no capítulo 4, nós vamos encontrar a seguinte expressão: porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o Senhor Jesus. Então, como o Evangelho ele apresenta Jesus ao pecador, quando o pecador se converte ao Evangelho, ele passa a ter uma experiência com o Senhor Jesus, e a conversão automaticamente é ao Senhor Jesus, que é o único que pode salvar o homem pecador, né? É justamente. Por isso que Jesus ele se apresenta como o caminho, ele se apresenta como a porta. Então, porque ele é a entrada para a eternidade. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Ele é o caminho porque precisamos, quando nós mudamos a direção da nossa vida, nós passamos a caminhar nesse caminho. E ele é a porta porque é ele que vai nos colocar na eternidade. A conversão é esse processo dessa mudança de direção que produz em nós um sentimento novo. Antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos uma caminhada. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, essa caminhada ela toma uma dimensão diferente na nossa vida. E é importante demais isso porque a conversão em Cristo ela é precedida por uma ação que ela não pode deixar de existir, que é o arrependimento. E a grande dificuldade hoje das pessoas chegarem-se a Cristo está em arrepender-se. Porque o homem é vaidoso, né? O homem é difícil admitir que nós erramos. É muito difícil nós assumirmos as nossas culpas. E nós vemos isso desde o princípio, né? Quando, ali no primeiro pecado, quando Deus chega para visitar o homem e a gente vê ali uma transferência de culpa. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Porque o homem tem dificuldade em reconhecer que ele é um pecador.
E para haver arrependimento, tem que ter esse reconhecimento. Quando o homem reconhece que ele é um pecador, que ele não é nada, que ele não é suficiente, que ele precisa de um ser para cuidar da vida dele, para dar a ele refrigério. O texto que lemos fala que arrependei-vos e convertei-vos para que os tempos de refrigério, venham sobre a pessoa, refrigério pela presença do Senhor. O homem vive aflito. Nós vemos isso na situação da sociedade em geral. O homem está aflito, o homem está cometendo loucuras, ele não sabe para onde ir, ele está, podemos dizer em alguns casos, ele está desesperado. Mas quando ele retorna nesse caminho e ele encontra Cristo, ele vai encontrar o refrigério. Ele vai encontrar. Agora, é importante reconhecimento de quão pecador ele é para haver o arrependimento e essa mudança de direção. Perfeito. E uma coisa que é importante aí é a diferença entre remorso e conversão. Porque, veja bem, o remorso, ele faz, de certa forma, até parte desse processo de conversão. Porque o remorso, ele produz um sentimento de tristeza quando há uma consciência no pecador do ato cometido. E ele ali, o remorso traz essa sensação de culpa, essa sensação de tristeza, que é até importante no processo da conversão. Só que a conversão, ela vai além do remorso. Porque o pecador, ele pode ter todos esses sentimentos de culpa, de tristeza pelo pecado cometido, pela falha cometida, e seguir o seu caminho sem completar ou sem experimentar o arrependimento. Porque o arrependimento vai além. Quando o arrependimento alcança o coração do homem, quando de fato o homem arrepende-se, ele recebe esse sentimento de culpa, de tristeza, mas ele não quer permanecer no seu mesmo caminho. Então ele descobre, ele procura uma forma de mudar aquela situação. E ele vai perceber que essa forma de mudar a situação é em Cristo, porque o Evangelho faz isso, mostra ao homem quanto ele é pecador. Isso produz, de certa forma, até um momento de tristeza, e ao mesmo tempo apresenta para o homem a saída, ou seja, para que você possa sair dessa situação, em vez de você continuar o seu caminho triste por causa do seu pecado, você pode ter uma experiência de conversão e agora um pecador redimido. Então a conversão é quando você quer mudar de vida. Então o arrependimento, ele produz isso. O arrependimento leva a mudança do velho para o novo. O arrependimento leva a mudança das trevas para a luz, do caminho de perdição para o caminho de salvação. Tudo isso só é possível quando o arrependimento, de fato, alcança o coração do homem. Isso mesmo. Interessante que pastor Wander dizendo aqui, o arrependimento por si só, ele produz, na verdade, só tristeza. O arrependimento por si só. Alguém comete um ato, um exemplo, no casamento, talvez um adultério, e a pessoa arrepende. E o sentimento produzido desse arrependimento é tristeza. Tristeza porque fez, por que eu fiz aquilo, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de destrutivo, né? Muitas pessoas ficam em algumas situações da vida, tão tristes nesses atos cometidos que fazem loucuras. Agora, o arrependimento para a conversão é diferente, porque ele é precedido desse reconhecimento de culpa, e nós entendemos o quão falhos, pecadores nós somos, mas quando nós mudamos de direção, nós entendemos que o Senhor Jesus, que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi justamente para nos perdoar daquele pecado. Por isso, o arrependimento, ele é necessário para encontremos a graça de Deus. Mas quando nós encontramos a graça de Deus e mudamos a direção da nossa vida, Deus transforma em nós toda a tristeza, todo o sentimento de culpa, transforma em alegria. E isto é salvação, é entender que Jesus
morreu para nos dar essa vida com abundância, e aquela dor dos pecados, aquela dor da culpa é transferida para Jesus. É um milagre, né? Verdadeiro. Uma coisa, dentro que você acabou de falar, é que esse processo de conversão, ele ocorre, ele tem essa operação da graça de Deus, e ele ocorre por meio da pregação do Evangelho. Então isso é muito importante, porque a conversão ela acontece por meio da pregação do Evangelho e por uma ação do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer, né, como crerão naqueles em quem não ouviram, né, e como ouvirão se não há quem pregue. E ainda Paulo vai dizer que a fé como dom de Deus, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então só acontece a conversão verdadeiramente através da pregação genuína do Evangelho e da ação do Espírito Santo. Por isso que é importante aos ouvintes, você procura ouvir pregações que sejam pregações do Evangelho. Procura ouvir, porque se você não teve ainda uma experiência de conversão, vai ser exatamente por ouvir a pregação do Evangelho que o Espírito Santo vai agir na sua vida e produzir esse arrependimento e produzir essa conversão necessária, tão necessária para a nossa vida. Por que isso é importante? Porque o homem, ele está aprisionado. A palavra de Deus fala que o Deus desse século, 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então há uma operação maligna colocando essa incredulidade, ou fazendo com que a incredulidade permaneça no coração das pessoas. E as pessoas precisam ouvir o Evangelho, porque o Evangelho tem esse poder de libertar o homem dessa força maligna, né? E a gente tem que entender que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus é o Espírito Santo. Mas quem nos apresenta, o Espírito Santo nos apresenta Jesus através da palavra. Através da palavra. É a palavra que nos revela quem é Jesus, da sua vontade, do seu grande amor. Então, o ouvir a palavra, a gente sempre tem orientado aos irmãos das nossas igrejas a lerem a palavra de Deus. O maior erro, um dos grandes erros do cristianismo atual, é as pessoas não buscarem conhecer a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus. A palavra de Deus é libertadora, ela é transformadora. E à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra, o Espírito de Deus vai nos aproximando de Jesus. E essa conversão, essa transformação, essa caminhada, ela vai ficando gloriosa. Servir a Cristo, amados ouvintes, servir a Cristo é maravilhoso. É muito especial. Eu ouvi alguém dizer uma vez, a Bíblia, apesar da Bíblia dizer o contrário, mas eu ouvi alguém dizer o seguinte: eu gosto tanto de servir a Jesus que se nem existisse céu, eu continuaria servindo a Jesus. Mas a palavra de Deus diz, né, Paulo, que se nós servíssemos a Deus só para esta vida, nós seríamos miseráveis. Mas eu entendo o falar desse irmão, porque realmente o que nós temos vivido na presença do Senhor, não estamos falando aqui de uma placa de igreja. A verdade é que placas de igreja acabam, às vezes, oprimindo muitas pessoas, com fardos, né? Com tantas legalidades. A pessoa, às vezes, se torna um escravo de legalidades. Mas Jesus não, Jesus liberta. Por isso que temos que nos voltar para a palavra de Deus. Acho que o momento, nós estamos vivendo, o momento da última hora, num tempo oportuno, pastor Wander, nós vamos trazer até o tema aqui escatológico sobre a volta de Jesus. Mas nós estamos vivendo momentos da última hora e é momento de voltarmos à palavra, conhecermos a palavra, e para que assim venhamos descobrir e conhecer toda a vontade do Senhor para a vida dos seus servos. Isso mesmo.
E a palavra de Deus, em Atos 26, versículo 18 aqui, está num diálogo de Jesus com Paulo. Paulo experimenta, aliás, Saulo experimentou a conversão, né? Apesar de religioso, ele experimentou a conversão ao evangelho através da experiência que teve com Cristo. E ele contando esse testemunho dele, como isso aconteceu, e como o Senhor falou com ele, no versículo 18, assim, para lhes abrires. Então o Senhor está enviando Paulo com a missão de pregar aos gentios. E o propósito da missão de Paulo pregar aos gentios, Jesus vai falar assim, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, o poder do evangelho é exatamente um resgate. A conversão é um resgate do pecador que outrora estava oprimido nas forças malignas, e ele é resgatado pelo poder do evangelho, experimentando essa tão gloriosa salvação pela graça, que foi a experiência também de Paulo, né? E é isso mesmo, pastor Wander. O que o evangelho produz na nossa vida é algo assim maravilhoso e misterioso que Deus faz. Mas aproveitando aqui o tema, eu acho necessário nós entrarmos um pouco, pastor Wander, de mostrar o que acontece na vida do homem quando ele encontra Jesus e quando ele muda, quando ele converte ao Senhor. É muito comum as pessoas pensarem, né, que a pessoa converteu, agora ele não bebe mais, ele fez isso, agora ele está vestindo diferente, ele carrega uma Bíblia debaixo do braço. Mas a conversão é algo que está muito além dessas coisas visíveis. A mudança de vida que o Senhor produz em nós. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, Jesus estava conversando com os religiosos, e no final ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque o arrependimento, ele é precedido de uma mudança, ele é posterior a ele uma mudança de vida. É alguém que pede perdão a um filho por um ato que fez, um marido que pede perdão a uma esposa por um deslize que cometeu, ou a esposa ao marido. Naquele pedido de perdão ele está dizendo: olha, eu não farei mais, porque eu entendi que eu errei e eu te deixei triste, então eu não quero mais viver isso, me perdoa, que eu quero seguir uma nova vida. A conversão em Jesus, ela é muito semelhante a isto, só que de uma profundidade que ela impacta a vida do homem, todo o seu ser. Todo o seu ser. Todo o seu ser. Por isso que a conversão, ela não atinge apenas um lado religioso. Agora lá na igreja eu sou um cristão, aqui fora não. A conversão, ela muda a nossa vida, porque a partir dali, o relacionamento com Jesus, nós passamos a entender que aquele pecado que nós vivíamos nele, que aqueles atos que nós cometíamos que não agradava a Deus, foram eles que crucificaram Jesus. E quando nós aceitamos a graça de Deus, nós conhecemos Jesus, nós passamos a amar o Senhor Jesus. E nós não queremos continuar agindo naquelas obras que levaram Jesus a ser crucificado. É um relacionamento com Deus. Servir a Deus não é ter uma religião, não é ser membro de uma igreja. Servir a Deus é ter um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento libertador, transformador, e é maravilhoso. Isso mesmo. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer exatamente isso aí. Agora, libertados do pecado, ou seja, a partir do momento que você converteu a Cristo, você foi liberto do pecado. Então, agora libertado do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o processo agora, a caminhada do salvo em Cristo, porque brota no coração dele um desejo de santificação, de viver uma vida comprometida com a palavra,
com o Evangelho, e essa vida não pode ser apenas dentro da igreja. Se de fato ele tem uma vida comprometida com o Evangelho, essa vida tem que se externar para além dos muros da igreja, que é exatamente aonde Deus quer que o Evangelho seja visto, né? Que a nós como luz, ou seja, o salvo como luz, ele precisa resplandecer nas trevas. Então ele precisa, fora dos muros da igreja, dar testemunho daquilo que o Evangelho, de fato, tem feito e está fazendo na sua vida nesse processo de santificação. Importante, pastor Wander, nós estamos vivendo um momento que muitos escândalos têm acontecido, inclusive no Evangelho, a ponto de muitos se fecharem, né, e dizer, mas dentro das igrejas estão acontecendo coisas igual que fora mesmo. Por isso que nós temos a preocupação de sempre estar afirmando que a placa denominacional, a religião, de forma geral, ela não é nada. Ela é mais um grupo que está ali reunido e que não pode fazer muita coisa para a pessoa. Talvez não muito, quando ela é muito amável, uma obra social. Porque a transformação do homem, ela só se dá em Jesus. Ela não se dá numa placa denominacional. Às vezes é muito egoísmo de um, de outro, dizer, não, a minha igreja, a igreja remanescente, que... Não existe isso. A igreja remanescente é um povo que, ao converter-se ao Senhor, tem a sua vida transformada a partir dali. Eu gostaria, pastor Wander, de ler aqui em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, nos mostra o que o Espírito de Deus produz na vida do homem, na sua conversão. Devemos esquecer dessas coisas visíveis, do jeito de vestir, e entender o que o Espírito Santo produz através da sua palavra na nossa vida. O texto diz assim, capítulo 5 da carta aos Gálatas, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha que coisa maravilhosa. Quando o homem se arrepende e ele se converte, ele volta no caminho de Cristo agora, o Espírito Santo começa a produzir na vida dele. E por isso que Jesus diz, conhecereis a árvore pelo fruto. É muito comum nesse momento de tantos escândalos a pessoa mas não é isso. A nossa caminhada tem que ser olhando para Jesus. É Jesus que é o nosso Salvador. Interessante que Jesus caminhou com 12 discípulos, com 12 apóstolos, e um deles estava ali totalmente perdido. Um deles trouxe um escândalo, vamos dizer, muito grande. Mas quem estava dando a vida por nós ali não foi Judas ou nenhum dos outros apóstolos, foi Jesus. E quando Jesus ele entra na nossa vida, através da presença do Espírito Santo, essa marca na vida daquele que é convertido ao Senhor. Eu digo o seguinte, eu costumo pregar nas igrejas, quer conhecer um homem de Deus, não olha se ele prega bonito, se ela veste assim ou de outra forma, ou se ele é muito usado nos dons espirituais, não. Quer conhecer uma pessoa se ela é uma serva de Deus, se ele é um servo de Deus, procura o fruto. Olha para o fruto na vida dele, que aí você vai ver alguém realmente convertido ao Senhor. Exatamente, é o fruto que vai fazer toda a diferença no final das contas, né? E é interessante que você falou aí com relação ao momento aí do escândalo que acontece na crucificação do Senhor Jesus. Você tem lá o Pedro negando Jesus antes, você tem depois Judas que vai trair Jesus, e depois ele vai ter o sentimento de remorso, mas não vai ter arrependimento, porque ele vai seguir com a sua tristeza do remorso, sem arrepender-se para a conversão.
e o fim dele se torna um fim trágico. Mas em volta daquela crucificação de Jesus havia uma multidão que havia feito uma escolha entre Barrabás e Cristo. Escolheu Barrabás e disse assim: crucifica Cristo. E essa multidão que estava ali, e é importante isso, porque às vezes o ouvinte está assim: mas a minha situação é tão difícil, eu não tenho, eu acho que Deus não vai me aceitar, eu acho que Deus não vai operar na minha vida, a minha situação é muito séria, o meu pecado é muito grande. Mas a multidão que estava crucificando o Senhor Jesus, é dessa multidão que nasce a igreja. Glória a Deus. Porque quando acontece o nascimento da igreja no Pentecoste, Pedro está ali, 120 almas reunidas são revestidas do poder de Deus, e Pedro vai na sua mensagem explicar o acontecido para a multidão. Ele vai dizer: esse Jesus que vocês crucificaram, esse Deus ressuscitou dentro dos mortos. Esse foi, né? Ressuscitou. É esse que nós estamos. É isso que vocês estão vendo aí, resultado da vida desse Jesus que ressuscitou. E quando eles ouviram essa explicação de Pedro, e aí no Atos 2:37 diz assim: ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? O que faremos? O que vai ser então de nós? Nós que crucificamos a Cristo, o que nós vamos fazer agora? Houve uma tristeza naquele momento ali. E a palavra, a pregação, por isso que é importante a pregação do evangelho. A pregação de Pedro produziu, fez com que eles tivessem a consciência do pecado, produziu-se a tristeza, e eles perguntaram: olha, nós não queremos seguir desse jeito, com essa culpa, nós queremos agora saber o que nós vamos fazer. E Pedro vai dizer assim: arrependei-vos. Glória a Jesus. Né? E eles ali se arrependeram, né? E foram quase 3.000 almas ali, né? Se converteram ao Senhor, né? De uma vez. E é interessante isso porque Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus disse: olha, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso. O homem, na sua natureza pecaminosa, o Senhor o chama, e quando ele abre o coração, Deus opera. Glória a Jesus. É por isso que nós estamos aqui, porque um dia a graça de Deus nos alcançou. Glória a Jesus. E não é a vontade, veja bem, não é a vontade. A vontade de Deus não é condenar o homem. Isso é importante. Deus não deseja condenar o pecador. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mesma coisa que prova que Deus não tem o prazer e Deus não deseja condenar o pecador, embora ele acaba condenando por justiça. Ezequiel, no capítulo 33:11, assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios ou dos pecadores, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos em que vivam, voltem-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Israel havia se corrompido, desviado do projeto de Deus, cometendo todo tipo de pecado, e agora o profeta Ezequiel, por intermédio, né, Deus vai usar o profeta Ezequiel ali para chamar Israel ao arrependimento e uma conversão. E é o que o Senhor faz. Ele não quer o pecador sendo condenado, ele quer o pecador sendo salvo. Isso é maravilhoso. A verdade, pastor Wander, esse assunto ele é tão maravilhoso, rico. Nosso tempo está encerrando, mas é importante ao amado ouvinte sempre entender isso. A graça de Deus está acima de tudo. Arrependei-vos, esta é a mensagem para nós nesta hora. Arrependei-vos e crede, né, no Senhor Jesus. Convertei-vos dos seus maus caminhos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim, estou citando aqui a pregação de Pedro, né, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você está ouvindo Gospel Hits com a Igreja Evangélica Maranata.